história. Nesse ano de 2020, completam 60 anos da inauguração da nossa capital, Brasília. E por esse motivo, convidamos alguns historiadores para falar do nosso Brasil entre os anos de 1945 e 1960. O posicionamento contraditório do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial passou a ser um problema para Getúlio Vargas, uma vez que o povo que apoiou o envio de tropas para o combate ao totalitarismo europeu não poderia aceitar um regime autoritário no próprio país. Foi nesse contexto que Getúlio, pressionado pela expressividade de diversos movimentos populares, convocou as eleições presidenciais e legislativas e anistiou presos e exilados políticos. Antigas e novas organizações partidárias são legalizadas, como a UDN, União Democrática Nacional, PCB, Partido Comunista Brasileiro, PSD, Partido Social Democrático, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado por Getúlio. As eleições presidenciais, previstas para 1946, são antecipadas para dezembro de 1945, resultado da pressão do povo e das Forças Armadas, que em outubro do mesmo ano mobilizariam mais de 170 mil homens, forçando Vargas a renunciar. É só em 2 de dezembro de 1945, então, que Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD, vence as eleições e se torna o primeiro presidente democraticamente eleito após 15 anos de governo Vargas. Este ausentava-se, assim, da presidência, mas não por muito tempo. Dutra foi general e ex-ministro do governo de Vargas. Ele foi eleito pelo Partido Social Democrático e apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O seu governo foi marcado pela contradição, onde ele promulgou a Constituição de 46, dando alguns direitos aos cidadãos, mas limitou a liberdade de expressão deles, principalmente ligada às leis trabalhistas. Nessa Constituição, houve a extinção da censura e da pena de morte. O voto era universal, secreto e obrigatório para maiores de 18 anos. Ele deu o direito ao voto para militares religiosos e analfabetos. O mandato presidencial passou a durar 5 anos e houve a restituição das garantias individuais dos cidadãos. Dutra também decretou a ilegalidade de associações trabalhistas que não fossem vinculadas ao Estado, proibiu movimentações populares, associações sindicais e também movimentos políticos de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro, a qual alguns mandatos parlamentares passaram a ser cassados. O governo de Dutra foi muito marcado pelo conservadorismo e pela aliança feita com os Estados Unidos e com o bloco capitalista. Ele também rompeu qualquer ligação diplomática com a URSS, a União Soviética. E também, para conter a inflação e estimular o desenvolvimento do país, Dutra adotou a estratégia de planificação da economia, criando o Plano SALT, que visava ao desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte e energia. Em seu governo, ele também fez obras importantes, como a pavimentação da rodovia do Rio-São Paulo e a instalação da Companhia Hidrelétrica do Rio-São Francisco. E com a inflação crescendo, o salário dos trabalhadores passou a diminuir e o custo de vida passou a subir consideravelmente. E então, o Brasil abre as portas às importações que haviam sido encerradas durante a Segunda Guerra Mundial. E apesar do aumento das importações para o Brasil, o Dutra encerrou sua gestão com um saldo comercial favorável graças ao café, que teve uma considerável valorização em virtude da alta mundial. Em 1945, quando renunciou ao poder, Vargas afirmou, abre aspas, voltarei nos braços do povo, fecha aspas, e de fato voltou. Em 1950, quando ocorreram as novas eleições presidenciais, Vargas retornou ao poder pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. A aproximação que o ex-presidente Dutra havia feito com os Estados Unidos acabou por sofrer um revés, já que Vargas tinha sua política populista e nacionalista. Vargas defendia o desenvolvimento das indústrias nacionais e a diminuição do capital internacional, assim como nos modelos desenvolvimentistas. Vargas tinha por interesses administrativos aprimorar a legislação trabalhista e promover o desenvolvimento das indústrias nacionais. Também defendia
o monopólio estatal sobre as indústrias de base, que são as indústrias de comunicação, de transporte, petroquímica e siderúrgicas, por exemplo. O governo de Vargas foi marcado por uma forte intervenção do Estado e algumas divergências de pensamento, onde surgiram os modelos nacionalistas, os desenvolvimentistas e os neoliberais. Desenvolvimentistas defendiam a modernização da agricultura, maior investimento nas indústrias e no transporte e a exploração dos recursos naturais. Nacionalistas eram semelhantes aos desenvolvimentistas, com a diferença de que não aceitavam a ajuda do capital estrangeiro. Neoliberais, grupo liderado pelo economista Eugênio Goodin, acreditavam que o Brasil tinha potencial para ser um país baseado na agricultura e que o governo não deveria intervir na economia industrial. O Ministério de Vargas era composto pelos que aceitavam a ajuda do capital estrangeiro e dos que não aceitavam, medida tomada por Vargas para amenizar a oposição. Em 1952, ocorreu o lançamento da campanha O Petróleo é Nosso, característica nacionalista que tinha por objetivo mobilizar a opinião popular em prol do monopólio estatal sobre a extração petrolífera no Brasil. Em 1953, nasce a Petrobras, indústria estatal que passou a deter o privilégio sobre a exploração e o refino do petróleo no Brasil. Nos primeiros anos da década de 50, o custo de vida aumentou, o que acabou mobilizando a tensão sindical, atividade legalizada por Vargas, e gerando greves no país. Vargas tentou direcionar a causa trabalhista de modo que não se indispusesse com o operariado. Entretanto, essa manifestação sindical que fugia do seu controle acabou por incomodar as elites, que tinham representantes da UDN e o jornalista Carlos Lacerda. A oposição da UDN se intensificou quando Vargas nomeou João Goulart para o Ministério do Trabalho. João Goulart administrou algumas das principais greves do período, intermediou negociações e fez com que reivindicações de trabalhadores fossem aceitas. Contudo, muitos vinham com desconfiança a nomeação de Janot, principalmente por ele ter boas relações com os líderes sindicalistas. A imprensa começa a divulgar que por trás do ministro do Trabalho se escondia a verdadeira intenção de Vargas, transformar o país em uma república sindicalista. Mais uma vez, Vargas era visto pelos opositores como o inimigo da democracia. João Goulart continuou por pouco tempo no seu posto, pois em fevereiro de 1954 ele propõe aumento de 100% no salário mínimo, o que causa grande revolta no meio militar. Eles divulgam o Manifesto dos Coronéis. As pressões aumentam e João Goulart renuncia ao posto de ministro. Em 5 de agosto de 1954, o jornalista Carlos Lacerda, um dos mais ferozes opositores de Vargas, sofre uma tentativa de assassinato, que fica conhecida como o Atentado de Toneleiros. É claro, a imprensa não perde tempo e bota a culpa em Vargas. Políticos da UDN e militares começam a exigir a renúncia do presidente. Então, na manhã de 24 de agosto, após redigir uma carta-testamento, Getúlio Vargas se suicida com um tiro no peito. Na carta, ele se mostrava um grande defensor da classe trabalhadora, deixando uma imagem de herói. Getúlio Vargas, após se suicidar e deixar a carta-testamento, causa grande revolta em todo o país. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. JK foi ex-presidente muito importante para a história do Brasil. JK assumiu após a brusca interrupção do governo de Vargas, e o Brasil experimentou então a euforia dos anos JK, período compreendido entre 1956 a 1961. Esse período foi comandado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Das eleições de 1955, JK conseguiu vencer, porém foi uma disputa muito acirrada com Joaquim, que foi o presidente lançado pelo partido UDN. Alianças começaram a surgir, entre elas a aliança entre o partido de JK e do antigo falecido Getúlio Vargas. Esses partidos foram essenciais para a base da aprovação de projetos no Congresso. Sendo assim, esses partidos tinham tendências getulistas, porém PSD era um partido muito mais conservador.
Agora eu vou falar um pouco sobre o seu desenvolvimento no governo JK. JK tinha como propósito conciliar desenvolvimento com ordem, e isso acabou agradando os oposicionistas, pois esses temiam a ascensão do socialismo. Sendo assim, o governo de JK ficou marcado por duas coisas: estabilidade e otimismo. Por um lado, assegurados pelo crescimento econômico e, por outro lado, pela capacidade do governante de comandar o movimento sindical e acalmar os ânimos dos altos comandantes das Forças Armadas. Juscelino Kubitschek utilizava como slogan de sua campanha 50 anos em 5 e visava fazer o Brasil evoluir 50 anos em apenas 5 anos de governo. Inicialmente, ele lançou o Plano de Metas, que faria com que o Brasil evoluísse economicamente ao lado de outros 6 critérios cruciais. Junto disso, lançou também o projeto de uma nova capital para o país, que seria o marco de seu governo. Ela se chamaria Brasília e se situaria no Planalto Central. O urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer foram convidados para fazer parte deste ambicioso projeto. E nasceu Brasília, banhada pela lágrima do povo, abençoada por Deus, sob o signo do cristianismo. Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular no céu de Brasília simbolizará um país que se tornou... Junto dessas metas, existiam outros 30 objetivos que Kubitschek gostaria que fossem cumpridos até o fim de seu mandato, que seria unir o setor industrial do país com os setores de economia, energia, escolas, estradas e portos. O JK criou também o Conselho de Desenvolvimento Nacional, um órgão de total contato com a presidência e de poder econômico, que visava unir os bancos nacionais e os chefes de gabinete nas decisões econômicas para o futuro do país. Como nem tudo são flores, o início do governo de Kubitschek foi realmente um sucesso, com taxas altas do PIB e um desenvolvimento. Porém, no fim de seu mandato, uma grande crise econômica estava por assombrar o país, por conta dos altos gastos com os projetos do presidente e com a construção de Brasília. As nossas exportações estavam com baixa, tendo um valor muito menor, e continuávamos importando muitos produtos. Dadas as circunstâncias, o JK pediu ao Fundo Monetário Nacional um empréstimo de 300 milhões de dólares. O pedido só foi aceito um ano depois, em 1959. E as medidas que o FMI impôs poderiam pôr em risco a autonomia econômica do país, fazendo com que a grande parte da esquerda do país ficasse extremamente descontente com a decisão do JK. Com toda a pressão dos comunistas do PTB, alegando que JK estava tentando vender o país para os bancos internacionais, JK cortou todas as suas relações com o FMI e, posteriormente, tentou reatar suas relações sociais e internacionais e econômicas com a URSS e com a China. Posteriormente, em meio a tantos problemas e a crise econômica, o governo de JK terminou em 1961 e colocou como seu sucessor o general Lott, que concorreria contra Jânio Quadros, recém-eleito governador de São Paulo, que fazia parte do Partido Trabalhista Nacional, que não tinha tanta visibilidade na época, mas da mesma forma venceu a disputa. A partir da década de 40, houve um considerável aumento na população urbana brasileira. Na década de 50, estavam presentes no cotidiano das donas de casa aparelhos modernos, como liquidificadores, batedeira, fogão a gás, televisores, sem contar os produtos industrializados, como alimentos, bebidas, artigos de higiene pessoal e beleza. A consolidação da chamada sociedade de massa no Brasil trouxe consigo a expansão dos meios de comunicação. O rádio cresceu nos anos 50.
quando houve um aumento da publicidade. As populares rádios novela, por exemplo, tinham como complemento propagandas de produtos de limpeza e toalete. Na televisão, a publicidade não se limitava a vender produtos. Houve um aumento na tiragem de jornais e revistas e popularizaram-se as fotonovelas, lançadas no início da década. O estilo musical da década de 50 foi marcado pela bossa nova. O movimento surgiu com os jovens da classe média carioca, que se reuniam com o intuito de inovar nas suas composições. Algumas das características da bossa nova são o retrato de temas cotidianos, o canto com a voz mais baixa, quase sussurrando, e as harmonias de samba. Grande parte das músicas da bossa nova são provenientes da parceria entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A dupla compôs Garota de Ipanema, que é, sem dúvida, uma das mais importantes canções da história da música brasileira. O cinema e o teatro também participaram desse processo, tanto do lado das produções de caráter mais popular, quanto das produções mais sofisticadas. No caso do cinema, as populares chanchadas, comédias musicais produzidas pela Atlântida, empresa criada nos anos 40, tiveram seus auge nos anos 50 e seus atores foram consagrados pelo público. Quem dá aos pobres empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos seus, uma esmolinha pelo amor de Deus. Quem dá aos pobres empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos seus. A política de boa vizinhança tinha como objetivo mudar a imagem intervencionista dos Estados Unidos para a de um bom vizinho. Por isso, eles decidiram, ao invés de atribuírem o direito de intervir militarmente nos países latino-americanos, os Estados Unidos resolveu usar a diplomacia. Dessa maneira, eles garantiam o fornecimento de matéria-prima e mercado consumidor, pois a Europa estava em crise desde a crise de 29. O lado mais visível da política de boa vizinhança é o cultural. O Brasil foi visitado por grandes nomes da cultura americana, como Orson Welles e Walt Disney. Esse que criou Zé Carioca, o papagaio brasileiro, que seria o anfitrião de Pato Donald no filme Aquarela do Brasil. Outro filme também foi Você Já Foi à Bahia, onde tem a participação especial de Carmen Miranda, também cantou na música Os Quindins de Iaiá. Quem quer ver os quindins comprar? Muito obrigado. Trago os quindins de Iaiá. Quem quer meus quindins comprar? Alô? Como vai? Carmen Miranda foi uma artista que conquistou os palcos americanos, onde estrelou em show da Broadway e filmes de Hollywood. No cinema estadunidense, o Brasil era visto como terra de belezas naturais e exóticas, de ritmos e cores diversificados, de gente alegre e mulheres bonitas. Uma terra promissora para grandes investimentos. Os anos de política de boa vizinhança deixaram uma marca profunda na cultura brasileira, pois os Estados Unidos passaram a ser uma grande influência cultural. Desenvolvimentistas defendiam a modernização da agricultura, maior investimento nas indústrias Grande crise, estamos uma grande crise. Ai, vai tomar no cu, Renan. E para conter a... E para conter a... Ah, que ódio! Na hora que eu falo eu esqueço! Administrou algumas das principais greves do período. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O cinema e o teatro... Tô falando muito alto, bicho! Hoje eu vou falar um pouco sobre